Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O que se prevê para os próximos candidatos, que tudo indica que vai ser Bolsonaro e Lula? Cada um vencendo, vocês analisam de que forma que a economia vai ser impactada? Olha, eu acho que o mercado olham eles os dois de forma muito parecida, né? Porque apesar deles, o Lula ele fala, ele é bem desenvolvimentista, né? Ele gosta dessa noção de Estado como promotor do crescimento, que no Brasil nunca funcionou, mas ele é adepto a isso. Mas, ao mesmo tempo, quando tem que ser pragmático, ele já se mostrou pragmático. Então, no primeiro mandato dele, quando tinha o Meirelles, né, como ministro da Fazenda, eles fizeram uma política de superávit primário. Tudo bem que eles foram ajudados pelo preço das commodities, mas eles fizeram uma política de redução de gastos, né? Uhum. Então, foi muito bom para o Brasil aquela época. A própria Dilma, quando o mercado começou a subir para caramba as taxas, entrar em pânico, desvalorizar muito a moeda porque ela estava gastando muito, ela parou, chamou o Joaquim Levy como ministro da Fazenda, que era um cara bem de mercado, um cara bem confiável, e tentou fazer uma política fiscal restritiva. Então, o mercado tem essa visão assim da esquerda brasileira, né? O sangue principal é desenvolvimentista, tenta promover o Estado como promotor de crescimento, mas o mercado não acredita nisso, porque o Estado brasileiro é altamente ineficiente, não consegue realizar nada. E o Bolsonaro, ele também tem essa mentalidade, né? Ele começou com o Guedes lá, falando em privatizações, em governo fiscalmente responsável, e eles até implementaram isso no começo, né? Aprovaram a reforma da Previdência, que foi uma reforma muito difícil, mas nenhuma privatização rolou, e eles não conseguiram sair muito dali. E quando veio a pandemia, ele fez uma política de auxílio emergencial bem agressiva e bem maior do que o orçamento brasileiro aguentava, né? Então teve que emitir mais dívida, piorou bastante, né, o fiscal brasileiro. Então, a gente percebeu, o mercado percebeu também que, ao menor sinal de mal-estar, ele estaria disposto, por exemplo, a flexibilizar o teto de gastos, que é uma coisa super importante para o mercado, né, ter responsabilidade fiscal. Então, no final, os dois são vistos pelo mercado da mesma forma. Entendeu? Os dois gostam dessa história de governo como promotor de crescimento, que o mercado não gosta. Então, inevitavelmente, o melhor a se fazer é ficar nos títulos curtos. Por enquanto, sim. Com qualquer dos dois vencendo, é sempre melhor estar no curto. Exatamente. A gente tem que ver o que eles vão fazer em termos de política econômica. Que reforma que eles vão fazer? Porque você vê, a gente fez a reforma da Previdência, que foi uma reforma super impopular, né? Ninguém gostou de se aposentar mais tarde. A sociedade como um todo fez um esforço enorme para que a gente pudesse economizar em 10 anos 800 bilhões de reais, né? E desse um fôlego de orçamento. Em um ano de pandemia, a gente gastou esses 800 bilhões de reais, que a gente ainda não tinha nem economizado. Então, assim, o próximo presidente tem que falar pra gente da onde ele vai tirar os próximos 800 bilhões de reais. Porque não pode mais ser da Previdência. Você já fez as pessoas se aposentarem mais tarde. Da onde você vai tirar agora 800 bilhões? Tem de onde tirar? É difícil mesmo. Um dia vai implodir tudo, não é possível. Eles poderiam fazer uma reforma administrativa e pegar, enfim, todos os entes governamentais, mas mesmo isso não economiza 800 bi. Você precisa fazer... porque, assim, o orçamento brasileiro ele é muito rígido, né? Então, você é obrigado a gastar tanto com educação, obrigado a gastar tanto com saúde, obrigado a gastar tanto com previdência, obrigado a gastar tanto com... Então, assim, o próprio presidente fica muito restrito aonde ele pode ou não gastar. Uhum. Né? Então, é difícil mesmo. Dependeria de uma solução juntamente com o Congresso, de uma nova legislação... Não é fácil mesmo. Por o Brasil ser um país tão instável, caótico, ele te dá muitas oportunidades também de ganhar dinheiro nessa crise, né?
Muitas, porque as coisas ficam mais baratas quando elas têm mais risco, né? Então, às vezes, você compra umas coisas a preço de banana. A gente tá vivendo uma crise hoje, né? Hoje, a gente está numa recuperação pós-crise, né? Essa crise, ela não surgiu por causa do otimismo, né? Não, É diferente. totalmente. Como é que funcionou essa crise que a gente está vivendo agora? Essa crise... Ela faz do ciclo, né? Normal. É um outro tipo de crise, né? Não é uma crise porque, por exemplo, o Banco Central teve que desaquecer muito a economia ou porque a gente estava muito alavancado numa bolha, por exemplo, como foi a crise da subprime em 2008, e aí a gente entrou numa depressão. Essa crise foi simplesmente, veio a pandemia, todo mundo foi para casa, todo mundo parou de trabalhar, parou de consumir, parou de ir no restaurante, parou de ir no cabeleireiro, parou de ir na balada, no barzinho, e as empresas colapsaram, né? Uhum. E isso gerou inflação. No primeiro momento, Não? não. No primeiro momento, gerou deflação. Porque aí é o oposto, né? Ninguém tá querendo consumir, tá todo mundo preso em casa. Como é que você vai vender o seu produto? Ah, teve deflação. Teve deflação no começo da pandemia. Teve deflação. A gente teve alguns meses de inflação negativa. Os preços caíram. E agora tá tão alto por quê? Porque aí a gente teve outras coisas no caminho. Então, num segundo momento da crise, teve a crise, teve deflação, aí várias economias do mundo, inclusive o Brasil, fizeram um auxílio emergencial, né? Então, você pegou dinheiro físico e deu na mão da população de baixa renda. O que essa população faz? Consome, né? Tava todo mundo com... o Fundo Verde tem um estudo muito interessante que ele fala que com o auxílio emergencial, a renda média das pessoas de baixa renda subiu 38%. Então é aquela coisa, tá todo mundo com mais dinheiro, tá todo mundo com um poder de consumo maior. O que eles fizeram? Consumiram mais. Então você vê que na época, vendas de supermercado disparou. E com isso o preço de alimentos também disparou. E isso aconteceu ao redor do mundo. O aumento de preço das commodities não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Então o preço de alimentos subiu no mundo inteiro. Esse foi o primeiro impacto. Depois a gente teve uma desvalorização cambial, né? O nosso real, que era antes R$ 4 a cada dólar, subiu para quase R$ 6 a cada dólar. E esse aumento fez com que os produtos importados encarecessem. Por exemplo, gasolina e gás de botijão. Esse foi o segundo choque. E agora a gente teve o terceiro choque, que foi a crise hídrica, né? Então não choveu, as tarifas de energia elétrica subiram pra caramba. O que determina a relação dólar-real? O que determina esse valor? Agora o real vale 4, vale 6, vale 5? Duas coisas, na verdade várias coisas, né? Mas assim, duas coisas principais. Primeiro, diferencial de crescimento. Então, se a gente for um país que cresce muito, provavelmente o nosso câmbio vai se valorizar. As pessoas de fora vão querer investir aqui. Então, vamos supor, no super ciclo de commodities, que foi de 2003 a 2007... as nossas bananas, né? Se a gente é a República das Bananas, as nossas bananas estavam muito caras. Então, a gente exporta minério de ferro, soja, essas coisas. Estavam muito caras no cenário internacional. E a gente exportou cada vez mais e cresceu muito nessa época. Nessa época, o nosso câmbio bateu 2 e pouco. Né? Assim, foi bem bom. Foi bem bom para o Brasil. A gente teve uma valorização importante do câmbio, porque a gente estava crescendo como país muito, e muitos gringos queriam investir aqui. Então, o nosso câmbio valorizou. Então, diferencial de crescimento é uma coisa super importante, porque atrai investidor, e também diferencial de juros. Então, se o nosso país estiver pagando muito juro na dívida, né, na renda fixa, o gringo também olha e fala assim, vou investir com um juro de 10%. Legal, aqui nos Estados Unidos o juro é 1,5%, é 0% muitas vezes. Aí ele manda o dólar pra cá. Manda o dólar pra cá. Mas aí valoriza o nosso câmbio. Eu quero entender assim, o que determina o valor ali? É um software? É um mercado? É o mercado. Quem que escreve lá agora vale 5,20? Todos nós. Imagina que
Vamos tentar imaginar a imagem física e depois a gente passa isso para digital, né? Mas imagina que tem 3.000 pessoas dentro de um galpão negociando dólar. Então, eu falo para você, eu te dou R$5 por dólar, por cada dólar. Aí você fala assim, não, eu te vendo... eu não quero R$5, eu quero R$6. Aí a gente vai negociar. Aí sai negócio entre a gente. Então você já vai embora da roda. Aí vai outro cara, não, eu também quero comprar dólar. Aí outra pessoa vai ofertando, né? E aí só que acontece exatamente isso, só que na bolsa, que é uma coisa digital. Então tem uma fila de ordens de pessoas, empresas, CNPJs que querem comprar e uma fila de ordem de venda. E eles vão colocando os preços e quando os preços estiverem parecidos, sai negócio. Então é que nem comprar ação. É exatamente igual a comprar ação. E é isso que determina um home broker. O preço. São cidadãos negociando dólar. É isso que determina. Exatamente. Eu achei que tinha outras coisas envolvidas. Não, nunca imaginei que era... É igualzinho que era um cara de sunga em casa comprando. É um cara de sunga, claro. Em Maldivas, né? Geralmente, esses caras são... o cara fazendo day trade. O cara faz day trade. Nossa, muita gente. Eu, inclusive, quando eu comecei na mesa de operações, eu comecei com cupom cambial, que é a forma brasileira de você negociar dólar. Então, eu fazia day trade de cupom cambial. Então o cara que tá fazendo day trade hoje, ele tá orientando o valor do dólar para todo mundo. O pessoal que tá vendendo e comprando agora. Ele dá liquidez, né? Tipo, o day trader, ele não vai conseguir transformar o patamar da moeda, mas ele dá liquidez para muita gente. Então, por exemplo, tinha muita empresa que queria fazer um hedge, né? Uma proteção, por exemplo, uma exportadora. Ela queria exportar, mas ela não queria correr o risco da oscilação de preço. Então, ela exportava, mas já travava o quanto o cliente ia pagar, já fazia a conversão, né? Então, ela fazia a proteção dela. Então, se o dólar caísse, ela ia receber aquele mesmo número de reais, porque ela já fez a proteção. E aí, eles cotavam comigo, né? Então, Marília, eu quero fazer um FRA para 2022. Aí, eu ia lá dar preço e fechava com a pessoa. Aí, depois eu ia fazer... Ia me travar no mercado, ou ia comprar ou vender e dar liquidez para o mercado. Então, eu comecei... Uma das formas que... Quando eu comecei a minha carreira, por exemplo, na Mauá, foi isso que eu fiz.